Durante décadas, Rússia e Azerbaijão mantiveram uma relação que muitos chamariam de estratégica. Os dois países, embora diferentes em cultura, religião e trajetória política, compartilharam interesses profundos na região do Cáucaso, especialmente em torno da economia, da segurança e da influência regional. Essa conexão remonta à era soviética, quando o Azerbaijão ainda fazia parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após o colapso da União Soviética, em 1991, o Azerbaijão conquistou sua independência, mas os laços com Moscou não se romperam completamente. Pelo contrário, as relações se reconstruíram sob novos termos. A Rússia viu no Azerbaijão um parceiro estratégico para manter sua influência no sul do Cáucaso, e o Azerbaijão, por sua vez, manteve a Rússia como uma aliada pragmática, especialmente em questões relacionadas à energia, defesa e fronteiras. Esse relacionamento não era isento de atritos. Havia desconfiança, havia disputas veladas, mas sempre se buscava o equilíbrio. A Rússia fornecia armamentos, energia e apoio político, enquanto o Azerbaijão colaborava em acordos comerciais e mantinha as portas abertas para os produtos russos. Culturalmente, a influência russa continuava forte nas universidades, na mídia e até mesmo nos costumes urbanos. Muitos azerbaijanos falavam russo fluentemente, e o intercâmbio entre os povos era intenso. Em um mundo cada vez mais polarizado, Moscou e Baku pareciam caminhar lado a lado, equilibrando diferenças em nome de interesses mútuos. No entanto, o tempo mostrou que essa harmonia era mais frágil do que aparentava. A partir de 2020, o cenário geopolítico começou a mudar de forma mais acelerada. O Azerbaijão intensificou suas relações com a Turquia e demonstrou uma postura mais independente nas decisões diplomáticas. Moscou, por outro lado, mergulhava cada vez mais em seus próprios conflitos e interesses no leste europeu, especialmente após o agravamento das tensões com a Ucrânia. Enquanto o Azerbaijão buscava expandir sua soberania e sua autonomia estratégica, a Rússia parecia desconfortável com essa postura mais autônoma. A desconfiança crescia em silêncio, até que, de repente, tudo veio à tona. O ponto de virada aconteceu com uma tragédia que abalou profundamente a população azerbaijana. Em 2024, um incidente envolvendo cidadãos do Azerbaijão em território russo gerou uma onda de indignação sem precedentes. 2 azerbaijanos morreram em circunstâncias suspeitas durante uma operação policial na cidade russa de Yekaterinburg. A versão oficial falava em causas naturais, mas os relatos de testemunhas e as imagens que circularam nas redes sociais pintavam um quadro muito diferente. Haviam indícios de violência, tortura e descaso. O povo azerbaijano não perdoou, e o governo de Baku reagiu imediatamente com medidas simbólicas e diplomáticas. O Azerbaijão cancelou visitas oficiais de representantes russos, suspendeu eventos culturais promovidos por instituições russas e passou a tratar o caso como uma violação grave dos direitos humanos. A resposta de Moscou foi fria e burocrática. A Rússia tentou minimizar o episódio, o que apenas inflamou ainda mais os ânimos em Baku. A desconfiança transformou-se em acusação direta. A mídia azerbaijana passou a criticar abertamente a atuação das autoridades russas, e a população começou a questionar se ainda valia a pena manter os antigos laços com um país que, aos olhos de muitos, não respeitava seu povo. Mas a crise estava só começando. Nos meses seguintes, a situação se agravou com um episódio ainda mais trágico, a queda de um avião comercial do Azerbaijão, que deixou dezenas de mortos. O acidente ocorreu nas proximidades do Cazaquistão, mas havia fortes suspeitas de que o avião tivesse sido abatido por um sistema de defesa aérea russo. Embora o Kremlin tenha negado qualquer envolvimento direto, as desculpas públicas foram vagas e insuficientes para acalmar os ânimos. Para o povo azerbaijano, aquele acidente não parecia um simples infortúnio. Era uma agressão velada, mais uma demonstração de que algo havia quebrado na relação entre os dois países. Diante dessa sucessão de tragédias e respostas insatisfatórias, o Azerbaijão passou a adotar medidas mais duras. Centros culturais russos foram fechados, figuras ligadas ao governo russo foram declaradas persona non grata, e a presença de mídia estatal russa dentro do Azerbaijão foi severamente restringida. A imprensa russa, em especial os canais vinculados ao Kremlin, passaram a enfrentar uma onda de bloqueios, fiscalizações e até detenções. Jornalistas foram presos sob acusação de violação das leis de imprensa e financiamento ilegal. O que antes era um intercâmbio cultural passou a ser tratado como uma infiltração indesejada. E nesse clima tenso, surgiu mais um episódio delicado.
Um parlamentar azerbaijano foi impedido de entrar na Rússia sem nenhuma explicação oficial. O fato ganhou as manchetes, e mais uma vez os dois governos trocaram notas diplomáticas. Enquanto Moscou pedia moderação e acusava Baku de estar agindo por impulso, o Azerbaijão afirmava que estava apenas se defendendo. A tensão era palpável. As conversas diplomáticas tornaram-se frias, os encontros bilaterais foram suspensos, e analistas começaram a especular sobre uma possível ruptura total. Era difícil imaginar que duas nações tão próximas chegariam a esse ponto, mas os acontecimentos mostravam que a ferida estava aberta e sangrando. A cada nova denúncia, a cada novo incidente, o fosso entre Rússia e Azerbaijão se aprofundava. Era como se os laços históricos que os uniam estivessem sendo cortados um a um, como cordas sendo puxadas até o limite e depois arrebentadas com força. A relação que já foi vista como estratégica, agora é marcada por acusações, desconfiança e medo. Diante de tudo isso, a pergunta inevitável é: até onde essa tensão pode chegar? Será que existe de fato o risco da Rússia tomar uma atitude militar contra o Azerbaijão? A resposta, embora complexa, precisa ser encarada com realismo. Até agora, não há indícios concretos de que Moscou planeje uma ação militar direta contra Baku. A Rússia está profundamente envolvida em conflitos mais prioritários, como o que ocorre na Ucrânia, e qualquer movimento agressivo no Cáucaso poderia gerar uma reação em cadeia que envolveria não apenas países da região, mas também potências globais. Além disso, o Azerbaijão possui hoje uma aliança estratégica sólida com a Turquia, que já deixou claro que qualquer ameaça ao território azerbaijano será tratada com máxima seriedade. A presença turca funciona como um freio natural para qualquer aventura militar russa na região. Mas isso não significa que o perigo tenha passado. A Rússia tem outros meios de exercer pressão: sabotagens econômicas, ciberataques, manobras de influência política e campanhas de desinformação podem ser usados como formas indiretas de retaliação. O que vemos é uma guerra de nervos, onde cada gesto é calculado e cada palavra pesa. Moscou ainda tem interesse em manter alguma forma de influência sobre o Azerbaijão, mas vê seu espaço se reduzir cada vez mais. E isso, para uma potência acostumada a controlar seu entorno, é um golpe difícil de engolir. A tensão, portanto, continua viva. Não é uma guerra com tanques nas ruas, mas é uma disputa silenciosa, marcada por ressentimentos, desconfiança e rivalidades geopolíticas. A verdade é que, quando alianças antigas se rompem, os fantasmas do passado voltam a assombrar. Rússia e Azerbaijão foram parceiros, vizinhos, aliados, mas hoje caminham em direções opostas, separados por tragédias não resolvidas, acusações não respondidas e um sentimento de traição mútua. Vamos observar essa escalada e quando tiver novidades, nós falaremos aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом, развитию которого вы, и я знаю, это не понаслышке, ваши супруги уделяете большое экономического развития Российской Федерации по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития.